Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa aula 8, né? Eu estava falando para quem chegou agora, para quem tem mais gente entrando aqui, deixa eu só aceitar o pessoal. Para quem chegou agora, eu estava falando que nós tivemos problemas com o áudio do YouTube, né? Por algum motivo, o meu computador está tendo um bug, né? Um problema ali do áudio. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos ter essa aula por aqui hoje e assim que pudermos, vamos resolver essa situação, tá certo? Nós compramos essa semana um microfone novo, deve estar chegando aí quarta-feira, quinta-feira, e a gente vai poder então provavelmente resolver essa situação, né? Tomara. Então, a aula de hoje vai ser por aqui, Google Meet. Por favor, avisem aí o grupo, né? O pessoal. Avisem os parentes, né? Que fazem aula conosco. Antropologia e Hamartiologia, né? Antropologia e Hamartiologia ou Hamartiologia. Sejam bem-vindos. Por favor, comentem aí, né? Tem uma área de mensagens, vocês podem comentar, já deixar sua pergunta se você tiver, tá bom? Todos estão me escutando bem? Todos estão ouvindo bem? Eu espero que sim, né? Ótimo. Jair está dizendo que sim. Boa noite a todos que estão entrando. Vanessa diz que sim, Robson também, Ana Clara. Então tá bom. Então vamos começar a nossa aula, né? Vamos começar. Tem mais gente entrando aqui. Enquanto tiver gente entrando, eu vou aceitando, né? Vamos começar a nossa aula. São 16 pessoas ao todo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar a nossa aula. Então, a aula de hoje, meus irmãos, vai ser sobre a martiologia, né, e antropologia. E eu quero começar, como sempre, com uma pergunta, né? Antropologia, você sabe o que é isso, né? Ou a martiologia, o que é isso também, né? Antropologia é o estudo acerca do homem, ou das doutrinas, né? A doutrina acerca do homem. E a martiologia é o estudo acerca da doutrina do pecado. Deixa eu só baixar aqui o... Pronto. A cadeira, excelente. Então, acerca da doutrina do pecado, a martiologia é isso, né? E nós vamos ver hoje alguns detalhes, algumas informações, ok? Vamos ver algumas informações aqui na nossa aula sobre esses temas. Se você já tem dúvidas sobre o homem aí, sobre algo do ser humano, a natureza humana, sobre pecado, você já pode digitar aí, se você já leu alguma coisa sobre esses temas, sobre esses assuntos da teologia, e tem alguma dúvida, você já pode ir botando aí nos comentários, né, nas mensagens, que assim que puder, no final, nós vamos responder algumas, tá certo? Sejam bem-vindos novamente todos. Bom, vamos iniciar nossa aula então. Meus irmãos, nós vamos estudar sobre esse tema. E o primeiro ponto que eu quero deixar claro com vocês é a nossa divisão aqui, é que eu quero perguntar para vocês o que é o homem, né? E nós vamos dividir essa aula sobre antropologia, o estudo do homem, né? E a martiologia, nós juntamos esses dois temas da teologia, esses dois assuntos, e nós vamos dividi-lo em 3 partes, tá bom? A primeira vai ser criatura, a segunda parte vai ser estrutura, a estrutura do homem, e a terceira parte vai ser a condição do homem, a condição do homem. Então nós vamos explicar para vocês todos os detalhes nesses 3 pontos, dividido em 3 pontos essa aula, tá bom? Eu vou tentar terminar hoje, tá certo? Então vamos correr. Próximo ponto aqui. Então, o primeiro ponto, né? O primeiro ponto da nossa aula, a primeira divisão, o homem é uma criatura, né? Nós queremos enfatizar isso. Isso quer dizer que o homem, né? A humanidade foi criada por Deus.
O homem, ele foi criado por Deus. A Bíblia parte desse princípio, tá bom? Parte desse princípio. Nós fomos criados por Deus. E eu quero ver um versículo com vocês aqui, Gênesis 27, 28, que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou, e homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre as aves, ou sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e todo animal que rasteja pela terra. Então, notem, meus irmãos, que o homem foi criado à imagem de Deus, tá bom? O homem foi criado à imagem de Deus. E não só isso, mas Deus deu a ordem para o homem para sujeitar a terra, a criação, e dominar sobre a criação. Então, a função para a qual Deus criou o homem, em primeiro lugar, ali foi essa, né? Para sujeitar a criação. Ele deu um trabalho para o homem, ele deu uma função logo após a criação. Ele dá, então, a função para o homem, que é sujeitar e dominar. O homem seria o regente da criação de Deus, um administrador, né? Um administrador de toda a criação de Deus. Ele deveria sujeitar a criação estava debaixo da autoridade do homem, e dominar sobre a criação. Assim como o homem foi criado por Deus, é criatura de Deus, né? E ele estava debaixo da autoridade de Deus, a natureza e a criação estava agora debaixo da autoridade do homem. Então Deus fez isso com o homem. Tanto é que Deus fala para Adão, né, nomear, para Adão dar nomes, né? Dar nomes aos animais, não é verdade? Vocês lembram, né? Deus enfileira os animais assim, traz um por um para Adão e ordena que Adão dê nomes a todos eles. No final da fila, né, ou durante o serviço, digamos assim, Adão percebe que ele está sozinho, que ele não tem uma companheira. Os outros animais têm, macho e fêmea, mas ele não tem uma companheira. É nesse momento que Deus decide fazer Eva, né, sua auxiliadora idônea, carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Esse relato está lá em Gênesis, você pode ler depois. Então notem, nós fomos criados por Deus. Nós somos imagem de Deus. Como eu falei, o homem foi criado por Deus, e tem uma palavrinha chamada, né, uma frase no caso, ex nihilo, né, que diz que o homem veio, ou a criação veio do nada. Ex nihilo tem essa tradução, do nada tudo se fez. Então Deus criou as coisas do nada, a partir do zero, ex nihilo, tá bom? A partir do zero, essa expressão quer dizer isso, do zero, do nada. Então Deus, por meio da sua palavra, disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: hajam seres terrestres, animais aquáticos, animais selvagens, né? Animais domésticos, haja também a terra, as estrelas, os luminares, né? E Deus cria então toda a criação. Vocês sabem bem a história, nós contamos para as crianças, né? Na EBD, Deus faz toda a sua criação. O relato está lá em Gênesis 1 e 2, você pode ler depois com mais calma. E ele faz tudo a partir do nada. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus planava, né? Pairava sobre a face das águas. Não tinha nada antes até que Deus criasse. Então, Deus fez tudo do zero, do nada, pelo poder da sua palavra. Ex nihilo. E o homem, eu quero dizer isso em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar, o homem, ele não é um animal racional. Não é. Nós aprendemos isso na escola, né? Mas aqui nós estamos tratando de teologia, então eu tenho que falar do que a Bíblia fala, teologicamente falando, explicando para vocês o que a Bíblia ensina. Então notem, a Bíblia em nenhum momento fala que o homem é um animal criado por Deus, não. Deus cria a natureza, a fauna, a flora no caso, e cria a fauna, os animais, e todos os animais com suas peculiaridades, suas particularidades,
E o homem cria então o ápice da criação de Deus, a coroa da criação de Deus é a criação do homem, é a criação do homem. E o homem, diferente de todos os outros, de todos os animais, diferente de todos os itens da criação, os outros itens da criação, no homem tem uma coisa muito importante que nós não vemos no texto com relação aos animais. Nós não vemos, nem com relação às árvores, nem nada, estrelas, nada. Que é que Deus cria o homem, Gênesis 1, 26 e 27, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Só o homem é criado à imagem de Deus. Então, portanto, o homem não é um animal racional, não. O homem nem sequer é um animal, para a Bíblia e para a teologia. O homem é o ápice da criação de Deus. Ele foi criado como regente, administrador da criação. Ele foi colocado por Deus no jardim. E Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Tá certo? Ele não fez isso com nenhum outro animal. Ele não fez isso com nenhum outra criatura, outra parte da criação. Então o homem, sim, meus irmãos, o homem é o ápice da criação de Deus. E quando Deus cria o homem, no final ele vê tudo que ele tinha feito e viu que era muito bom, tá bom? Uma pergunta pode surgir aqui para de vocês, né? Pastor, então o homem não é um animal racional, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, foi o que nós falamos, ele é o ápice da criação. E uma pergunta pode surgir de vocês aí agora, né, na cabeça de vocês. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Vocês já pensaram nisso? O que é ser a imagem de Deus? Deus cria o homem, então, à sua imagem. O que é isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que ser a imagem de Deus não é ser um pequeno Deus. Não é isso. Algumas vertentes da teologia da prosperidade vão afirmar que o homem, por ser criado por Deus, ele é um pequeno Deus, né? Então, alguns vão dizer assim, o homem, cavalo, tem relacionamento com um cavalo e gera o quê? Um cavalo. Então, o cachorro tem um relacionamento com um cachorro, gera um cachorrinho. Então, um peixe tem relacionamento com outro peixe, gera um outro peixe. Então, Deus criou o homem conforme a sua imagem e gerou pequenos deuses. Irmãos, esses homens ensinam estas coisas. Mas não é isso que a Bíblia ensina para nós. Os que defendem essa teologia da prosperidade, muitos deles defendem essas coisas, que nós somos pequenos deuses. Por isso nós temos poder de ordenar, de decretar. A nossa palavra tem poder. Então nunca fale aquilo, olha, um conselho de amigo, né? Você vai aconselhar alguém e fala assim, olha, cuidado com o que você diz, a palavra tem poder. Não tem. Você não é Deus, você não é um pequeno Deus, você é uma criatura de Deus, sim, criado conforme a imagem de Deus, é verdade, mas isso não faz de você um Deus, como esses teólogos, pastores da teologia da prosperidade afirmam, tá certo? Afirmam. Então, você não pode decretar nada, você não pode exigir nada de Deus, você não tem poder nas suas palavras, as nossas palavras não têm poder. Não se preocupem com isso. Isso aí é misticismo, é religião, outras religiões que não são a religião cristã, que pregam essas coisas, tá bom? Isso é curandeirismo, qualquer coisa assim. Menos cristianismo. A nossa palavra não tem poder, porque vocês e eu não somos, né? Nós não somos pequenos deuses, não somos. Então Deus faz o homem conforme a sua imagem. E o que isso quer dizer, pastor? Se não quer dizer que eu sou um pequeno Deus, o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer, muitos autores vão defender a ideia de que a imagem de Deus quer dizer que o homem possui características, atributos que Deus compartilhou com ele.
Então, por exemplo, Deus compartilhou, são os atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunicou ao homem, compartilhou conosco. Por exemplo, o amor. Deus é um Deus de amor. O amor é um dos atributos de Deus. A justiça, por exemplo, também. Mas só que Deus tem esses atributos de forma completa, de forma eterna e perfeita. Nós não. Então Deus compartilha, ainda que minimamente, esses atributos com a humanidade, com o homem. E o homem então é capaz também de amar, de exercer justiça até certo nível, né? Eu sei que o nosso país é um país de muitas injustiças, né? Muitas injustiças. Mas nós temos uma justiça no coração, né? Nós ficamos revoltados com algumas coisas, com algumas injustiças que políticos cometem, que às vezes autoridades cometem, que pessoas do crime cometem contra o cidadão de bem, né? Nós ficamos revoltados. Então, nós compartilhamos, de certa forma, dessa justiça, né? Que Deus odeia essas coisas e nós também odiamos. Então, Deus compartilha também conosco os seus atributos comunicáveis, como amor, justiça, né? E outros atributos mais, meus irmãos. Então, muitos dizem que essa imagem de Deus quer dizer isso, que o homem, então, recebe de Deus alguns dos seus atributos que são comunicáveis. Existem atributos que são incomunicáveis, que se referem só ao ser de Deus. Só Deus tem. Por exemplo, a eternidade. Só Deus é eterno, nós não somos. Outro exemplo, né? Onisciência, onipotência, onipresença, só Deus tem, nós não temos. Então Deus não nos comunicou, não compartilhou esses atributos conosco, tá certo? Mas alguns, os comunicáveis, atributos comunicáveis, ele compartilhou com o homem, ainda que em nós seja infinitamente menor do que em Deus, né? Deus é um Deus de amor perfeito, nós não temos o amor perfeito. Nós não sabemos amar perfeitamente. Muito disso por causa do pecado da queda, não é verdade? Por causa da queda. Então, alguns vão dizer que essa imagem e semelhança de Deus é isso, tá bom? É isso. Outros vão dizer que a imagem de Deus é o fato de que o homem deu para Deus o poder de reger a criação, de sujeitar os animais e toda a criação que Deus produziu, Deus fez. Então, como eu falei no início, né? Nós estamos embaixo da autoridade de quem? Do guarda-chuva da autoridade de quem? De Deus. E abaixo de nós, quem está? A criação. A criação. Então, o homem deve sujeitar, dominar, ser um bom mordomo da criação de Deus, organizar a criação de Deus, né? Cuidar dela e ser um bom usuário e cuidador, digamos assim, da criação de Deus. Esse seria o nosso papel, o nosso dever, o dever que deu Deus a Adão. Então, Deus comunicou a Adão, ou ao homem, à humanidade, esse poder de ter autoridade sobre algo. Ter autoridade sobre algo. Então, nisso, alguns teólogos vão dizer que foi compartilhado ali a imagem de Deus, né? Deus não falou isso para nenhum outro bicho. Olha, o tubarão, domine e sujeite os peixes do mar. Não tem isso, né? Leão, domine e sujeite as outras partes da criação. Não tem isso. Mas para o homem ele falou, né? Homem, sujeite a criação, domine-a, é o seu papel, você tem que fazer isso. Então alguns vão defender isso também, tá bom? Então, a imagem e semelhança de Deus quer dizer isso, né? Para alguns autores. Tem um comentário interessante aqui, do R6 Pro, né? Ou R6 Pro, eu acho que é assim que fala em inglês, né? Me perdoe aí meu inglês. Numa série de aulas do Antigo Testamento que ele dá no YouTube, eu tirei de lá. Ele diz que ser a imagem de Deus é ser capaz de, assim como Deus, de pensar, decidir, se emocionar, planejar, ter vontade. Então Deus pensa, Deus tem vontade, Deus faz planos, Deus executa planos, e tudo isso, essas características de Deus, ele compartilhou conosco. Por isso que nós somos a imagem de Deus, tá bom? A imagem de Deus. Mas nós não podemos realizar essas coisas, diz o Sproul, da mesma maneira que Deus, de forma perfeita e infinita, porque nós somos limitados, pecadores, cheios de limitações, né, cheios de defeitos, e nós não somos perfeitos como Deus é. E assim Deus compartilha então conosco essas habilidades,
essas particularidades que seriam deles, e é assim que o homem é a imagem de Deus, tá bom? Eu não sei se vocês estão entendendo até aqui, por favor comentem, falem aí, quem quiser abrir o microfone pode abrir para falar, tá bom? Aqui nessa aula a gente pode falar com o microfone, então se quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade, pode ligar o microfone aí na tela de vocês e perguntar, tá certo? Fiquem à vontade. Então vamos andando. Com base, então, na imagem de Deus, que o homem é a imagem de Deus, nós podemos concluir algumas coisas, algumas lições nós podemos tirar daí. Qual é a primeira lição? É que a razão pelo qual assassinar alguém, matar alguém é pecado, é porque essa pessoa foi criada à imagem de Deus. A imagem de Deus. Está lá em Gênesis 9:6, no texto que vai abordar sobre o dilúvio, né? No contexto do dilúvio ali, Deus fala para Noé que é errado tirar uma vida porque derramar sangue inocente, tirar uma vida porque essa pessoa foi criada à imagem de Deus, né? Então nós não podemos assassinar, tirar a vida de outra pessoa e a razão para isso é porque nós fomos criados à imagem de Deus. Outra coisa que nós podemos concluir, né? O ponto 2 aí da imagem de vocês. A imagem de Deus é uma das explicações, não é a única, né? A outra é a graça comum. É uma das explicações, mas a imagem de Deus é uma das explicações pelas quais o homem natural, ou seja, todos nós, né? O homem, e principalmente o homem ímpio, né? O que não conhece a Deus, que ele pode produzir coisas boas. É a explicação para isso. Porque você se pergunta assim, pastor, como pode o pecador produzir coisas boas, né? O pecador produzir boas músicas, o pecador produzir quadros pintados belíssimos, né? Pinturas lindas, esculturas belíssimas dos artistas, né? Não todos, é verdade, mas alguns, né? De forma perfeita, né? Aqueles que esculpiam em pedras, né? Os homens, as mulheres que estão nos museus por aí afora, tem esculturas belíssimas, com detalhes riquíssimos. E você olha para aquilo e você fala, meu Deus, como é que o homem consegue fazer uma coisa tão perfeita, boa, né? É uma coisa boa, né? Tem muita coisa que nós produzimos que é boa. Por exemplo, a ciência avançou muito e há uns anos atrás, vários anos atrás, não existia medicação contra a infecção, né? Não existia o que nós chamamos de antibiótico. Então isso não existia. O antibiótico foi criado pela humanidade e criado por pecadores, né? Também não existia anestesia. Então se você tinha que amputar um braço, por exemplo, ia no cru, né? Não tinha anestesia. Então isso foi criado com o tempo. Deus abençoou a humanidade para desenvolver coisas para que a vida no mundo ficasse mais suportável, né? Então são coisas boas que o homem faz. E muitos desses homens que criam essas coisas boas são ímpios. São ímpios. Pastor, como ímpios podem criar coisas boas para a humanidade? Produzir algo bom para alguém? Uma das explicações é a graça comum de Deus, né? Deus dá a sua graça, parte da sua graça, a graça comum, ele espalha por toda a humanidade, né? Por exemplo, o sol nasce para ímpio e para crente, descrente para crente. O sol nasce para todos e vai iluminar ali a plantação do agricultor que é crente e que não é crente também, né? Então é a graça comum de Deus, né? Graça comum de Deus. Mais uma das explicações por que o homem mau pode produzir coisas boas está na imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus, Deus comunicou seus atributos, inteligência, por exemplo. Nós não temos a mesma inteligência de Deus, que é perfeita, mas Deus nos comunicou um pouco, milésimos, frações da inteligência, e nós temos capacidade de raciocinar, de planejar, de elaborar, de estudar, né? E fazer coisas grandes até pelo próximo, né? Mesmo sendo não sendo cristãos, tá certo? Então essas são as explicações. O homem é capaz de fazer coisas boas por causa da imagem de Deus presente nele,
presente nele. É uma das explicações. Terceiro ponto aí, né, a aplicação sobre a imagem de Deus, é que esse item, a imagem de Deus, nos faz diferente dos animais. Então, ser a imagem de Deus, como eu falei antes, né, é o ponto que me faz diferente do restante da criação. O homem é o ápice da criação de Deus. É a cereja no topo do bolo, né, da criação. Então, esse item me faz diferente dos animais. Por isso que, biblicamente falando, nós não podemos considerar o homem como um animal racional. Nós não podemos. O homem não é nem sequer um animal. Biblicamente falando, ele é imagem e semelhança de Deus. É o ápice da criação de Deus, tá bom? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Eu vou continuar, eu vou trazer só mais algumas aplicações. A aplicação 3 sobre a imagem de Deus. No caso a 4, né? Me perdoem, a aplicação 4, a 3 eu repetia, eu vou falar a 4 agora, o número 4. Que é importante para nós saber aqui, para que nós possamos saber e falar. Uma coisa importante sobre a imagem de Deus. Pastor, tá certo, eu entendi que Deus criou a humanidade, né, Adão e Eva lá, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, não é verdade? É isso que Gênesis diz para nós. Eu entendi o que é a imagem de Deus, né? Que Deus comunicou seus atributos comunicáveis conosco, né? Nós herdamos parte desse amor de Deus, da inteligência, né? Da justiça de Deus. Alguns atributos de Deus ele comunicou conosco. Você entendeu bem? É isso mesmo. Pastor, eu entendi isso tudo, bacana. Mas a nossa imagem ainda é perfeita? E eu vou dizer que não. O que quebra a imagem do homem, ou distorce a imagem de Deus no homem, hoje foi o pecado, né? Gênesis capítulo 3, Adão peca, Adão cai em pecado, Eva também, né? Adão e Eva caem em pecado, e com Adão pecando, toda a humanidade passou a pecar, passou a ser pecadora. Então, a partir daquele momento, a imagem de Deus no homem, que antes era perfeita, né? Adão foi criado sem pecado. Perfeito quer dizer santo, sem pecado, puro. Adão foi criado assim. Mas quando Adão peca, cai em pecado, essa imagem de Deus que havia em Adão e consequentemente em todos nós, que nós estávamos representados ali em Adão, essa imagem de Deus é quebrada. Eu gosto muito do exemplo do espelho. Eu não sei se vocês já ouviram, né? Então Deus cria como se fosse um espelho perfeito, que reflete tudo, né? Com a reflexão perfeita. E quando o homem cai, peca, quando Adão peca, o que acontece com esse espelho? Esse espelho fica rachado, ele sofre um duro golpe e fica todo quebrado, à medida que o homem ainda consegue refletir algo, porque o espelho quebrado ainda reflete um pouco de luz, não é? Não é verdade? O espelho todo trincado, todo rachado, ele ainda consegue refletir uma imagem. É uma imagem distorcida. É uma imagem feia. É uma imagem que não é mais pura. Né? É uma imagem suja. Mas é uma imagem. Então, é isso que aconteceu na queda, né? O homem ainda é a imagem de Deus, mas essa imagem foi corrompida pelo pecado. Deus vai agir aonde? Na vida do crente. Quando você se converte, quando você vira crente, Deus vai agir na sua vida por meio do processo de santificação, por meio da ação do Espírito Santo, por meio da igreja, por meio da palavra de Deus, e vai tornar você cada dia mais santo, ou seja, mais parecido com Cristo, degrau por degrau, e Deus quer trabalhar essa imagem dele em você e restaurar de certa forma, né? Apontando para Jesus. Então, ele quer agir nessa imagem caída do crente para torná-lo semelhante a Jesus, tá certo? É isso que Deus está fazendo em nossas vidas nesse exato momento, se você é cristão, se você é crente, crê em Jesus como Salvador, tá bom? O Eliésio tem uma pergunta aqui e eu vou mudar de tópico, então aproveitem para fazer perguntas sobre a imagem de Deus agora, ou façam no final, tá certo? Pastor, ele diz assim: depois da queda, nós somos ainda a imagem e semelhança de Deus, o Adão? Eliésio, eu acho que eu já respondi, né? Nós ainda somos a imagem de Deus. A imagem de Deus, tá bom?
Mas essa imagem, como eu falei, ela é distorcida pelo pecado, ela é corrompida pelo pecado. Nós não refletimos como Adão refletia a imagem de Deus, né? Nós não somos a imagem de Deus como Adão era. Adão era sem pecado, perfeito, puro, né? Totalmente puro, né? Sem pecado nenhum. Mas quando Adão cai, nós caímos com ele, porque nós estávamos em Adão quando ele pecou, porque o Adão é representante da humanidade. Toda a humanidade descende do pai Adão. E em Adão estávamos todos nós. Então, quando ele peca, todos nós pecamos e caímos junto com ele. Tá bom? Pecamos e caímos junto com ele. E com isso, o pecado de Adão passa a todo homem, né? Então, nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho. Elias, eu não sei se eu respondi, meu irmão, mas é isso, sim. Nós ainda somos a imagem de Deus. Muitos teólogos vão dizer que essa imagem e semelhança de Deus são termos iguais. Então, tanto faz você dizer, para muitos teólogos, dizer nós somos a imagem de Deus ou a imagem e semelhança de Deus quer dizer a mesma coisa. Então, você pode dizer só que é a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. E essa imagem foi quebrada, corrompida pelo pecado, como o espelho que eu dei o exemplo lá atrás, tá bom? Tá bom, entendeu? Então, vamos seguindo, né? Vamos para o ponto 2 da nossa aula agora? Sobre a estrutura. Vamos falar sobre a estrutura, então. Isso. Estrutura. O que é a estrutura, né? A estrutura do homem, nós vamos falar sobre isso agora. E a alma e o corpo, de onde vêm e para onde vão? Então, o homem é formado de partes. E essas partes nós damos o nome de estruturas, né? E quais são elas, pastor? Então, ela é basicamente a alma e o corpo, né? Alguns vão dividir a estrutura humana em alma, espírito e corpo, né? Nós já vamos explicar daqui a pouco, tá bom? Vamos explicar. Mas olha aí para o texto, né? Para o texto na sua tela. O homem foi criado com a parte material e com a parte imaterial. Ou seja, ele foi criado por Deus como? Deus pegou o barro e formou a parte material, o corpo, né, de Adão. E depois Deus soprou a parte imaterial. Deus deu fôlego de vida, né? Primeiro Deus faz o homem do barro, depois sopra o fôlego de vida. Gênesis 2:7, se você quiser conferir lá depois, está lá. Essas duas partes, a parte material e a parte imaterial, elas são indivisíveis, inseparáveis. Elas estão unidas e não se separam. Elas não se separam. Com um porém. Só tem um caso em que esse corpo e a alma se separam, que é a morte. Então, Tiago 2,26, né? Você pode ver lá também essa referência, lê na sua Bíblia. Essa união entre corpo, entre parte imaterial e material, ela será desfeita pela morte, tá bom? Esse rompimento da parte material e imaterial, da alma e do corpo, ou da alma e espírito e corpo, vai ser feito no momento da morte. Então, no momento da morte, quando nós morremos, o corpo vai para debaixo da terra e a alma vai, nós já vamos falar daqui a pouco, tá bom? Para onde a sua alma vai ou a minha, né? Então, é isso que acontece na estrutura humana. Nós somos formados de parte material e imaterial, tá bom? Então, existe quem defenda, né? Existe quem defenda o tricotomismo. Pastor, o que é isso, né? Remédio, o que é isso, né? Não. Tricotomismo é dizer que o homem é composto de 3 partes, no caso, corpo, alma e espírito. Tem muitos crentes que creem assim, né? Que alma e espírito não são a mesma coisa, né? Então são coisas diferentes. Então o crente é composto, ou o homem, no caso, me perdoe, um homem, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, né? Esse espírito aqui não é Espírito Santo, tá bom? É o espírito da pessoa mesmo. Então, existiria a alma da pessoa, o espírito da pessoa e o corpo da pessoa. Essas três partes compõem
a pessoa como um todo, o humano, o ser humano. E eles usam como base bíblica aí Tessalonicenses 5:13 e Hebreus 4:12. Existe também o grupo do dicotomismo, ou dicotomia, né? Que dico vem de dois e tomia vem de corte, parte. Então, tricotomia, né? Tricotomismo, 3 partes. Dicotomismo, 2 partes, tá bom? O dicotomismo diz que não, que o homem é formado só de 2 partes mesmo. Alma e espírito é a mesma coisa. Então, o homem é formado de corpo e alma, e corpo e espírito. E alma e espírito quer dizer a mesma coisa, corpo, alma e espírito. Pronto. Então, essa é a diferença entre as posições, né? E tem mais posição que essas duas aqui, mas eu achei interessante trazer só essas aqui, tá bom? Se você quiser me perguntar, pastor, o que você acredita? Eu acredito no dicotomismo. Eu acho que alma e espírito na Bíblia é a mesma coisa, tá bom? Eu acho que é a mesma coisa. No material de vocês vai ter mais texto explicando essa questão entre diferenças entre tricotomismo e dicotomismo, tá certo? Vou disponibilizar para vocês, vai ter lá direitinho, se você quiser ler depois. Eu aconselho que você leia, tá bom? Eu aconselho que você leia. Eu aconselho que vocês leiam esse material depois. Deixa eu só ver aqui que tem mais gente entrando, só me dê um minuto. Permitir, pronto. Então, meus irmãos, vamos seguir. E vamos perguntar então, pastor, o senhor disse que o ser humano é composto de partes, né? Ou seja, parte material e imaterial, alma, espírito e corpo, no caso, né? Nós temos a parte material, que é o corpo, a parte imaterial, que é o espírito, né? Ou a alma. Para mim é a mesma coisa. Eu vejo como a mesma coisa. E vem a pergunta, então, que não quer calar. De onde vem a alma, né? Alguns vão defender, também tem várias crenças em relação a isso, meus irmãos, meus amigos. Alguns vão defender que a alma já estava no céu, criada com Deus, e à medida que vai nascendo o menino aqui na terra, Deus vai botando a alma nessas pessoas, né? Deus vai infundindo ali a alma nesse pessoal. Bom, alguns acreditam assim. Outros acreditam que a alma é gerada no momento da concepção. Então, quando o homem e a mulher se relacionam, geram ali não só um bebezinho, né, um novo corpo, mas também naquele processo é gerado também uma alma, né? Alguns acreditam assim. E tem outras concepções também, tem outras ideias também a respeito de onde vem a alma, e tem mais coisa no material, vocês podem ler depois também. Mas eu acredito que a alma é originada no momento da concepção. Gênesis 5:3 parece afirmar isso. Tanto a alma quanto o corpo derivam dos pais. Tá bom? Tanto a alma quanto o corpo parecem derivar dos pais. Então, tá aí a prova para vocês, né? Gênesis 5:3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então Adão passa a sua imagem para frente, né? Ele gera um filho. Aqui não está dizendo que Sete era parecido com Adão, não, tá bom? A aparência física igual a Adão, não. Está dizendo que ele gerou um filho composto por parte material e imaterial mesmo, é o que eu entendo, né? Conforme a sua imagem, e essa é a imagem que Adão recebeu de Deus, ele passou para frente, né? A imagem de Deus que Deus criou, pelo qual Deus criou o homem. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa posição, que a alma e o corpo derivam dos pais, é mais fácil, com essa posição, defender a hereditariedade do pecado, que o pecado vem de pai para filho. Então, porque se o pai e a mãe geram a criança só na parte do corpo, né? Só na parte material, e Deus manda a alma lá de cima santa e pura, quer dizer que aquela criança ia ter uma alma santa, pura, sem pecado, né? Sem pecado. E não é o que acontece. O pecado é passado de geração a geração desde Adão. Nós herdamos o pecado dos nossos pais. Então, com essa posição aqui,
do momento da concepção, tanto a alma quanto o corpo derivam dos pais, é mais fácil com essa posição defender que o pecado é hereditário, né? Passa de pai para filho desde Adão. Então, de onde vem a alma? Eu acredito que venha no momento da concepção lá do bebezinho, né? Que o bebezinho se forma ali na barriga da mãe, ele se forma corpo e alma. É mais um argumento também contra o aborto, não é verdade? É mais um argumento contra o aborto. Não é só um amontoado de células de carne, né, como dizem alguns, que está sendo formado ali no ventre da mãe, mas aquele bebezinho está tendo, ele já tem alma ali, né? Ele já é uma pessoa, sim. Ele já é uma pessoa, já é um ser humano, tá certo? Próximo slide vai dizer o seguinte: para onde vai a alma então, pastor? Eu entendi de onde a alma vem. O senhor disse que ela pode... Tem gente que crê que ela vem do céu, Deus manda, à medida que vai nascendo o bebezinho, Deus vai botando alma nos bebezinhos, né? E também tem a posição que o senhor acredita, que é no momento da concepção ali entre pai e mãe, gera-se o bebezinho ali na barriga da mãe, né? Relacionamento do pai e da mãe, gera o bebezinho, e ali é produzido o bebezinho, tanto a alma quanto o corpo. Mas para onde vai a alma depois da morte, né? Esse bebezinho vai crescer, vai viver, né? Vai formar uma nova família, ter filhos provavelmente, trabalhar, viver e morrer. E essa alma, quando morre? Então, nós vivemos a vida inteira aqui, né? Alguns anos, né? Alguns vivem mais, outros menos. Mas a alma vai para onde no momento da morte? Então, Filipenses 1:23 vai dizer, né? Mas de ambos os lados estou em aperto, né? Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor, ainda é muito melhor. Paulo vai dizer que no momento da sua morte, ele estaria com Cristo. Então, no momento da morte, é a separação entre corpo e alma. E o nosso corpo, pastor, como eu falei, é separado da alma, vai para debaixo da terra, a alma vai para o céu. Se você é cristão, se você é crente em Jesus Cristo, que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, a sua alma vai para o céu. E o seu corpo vai ser enterrado, né? Vai passar pelo velório e vai ser enterrado, são separados. Gênesis 3,19 diz, uma das consequências para Adão pelo seu pecado, né? Foi que Deus falou que Adão era do pó e para o pó retornaria, né? Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará. Então o corpo vai voltar para o pó, a alma vai para o céu. O ladrão disse também, o ladrão também disse a Jesus no momento da cruz, Jesus falou para o ladrão, me perdoe, né? Eu troquei as bolas aqui, eu troquei as pessoas, mas Jesus falou para o ladrão no momento da cruz que ele estaria com ele no paraíso, não é verdade? Ao morrer. Então, nós cremos que a alma, sim, no momento da morte, ela vai para o céu, ela não vai para o purgatório, né? Ela não passa por um estágio intermediário, ela não entra no sono da alma, sono profundo, nada disso. Nós cremos que o corpo é enterrado, vira composto orgânico, né? Aqui nessa terra, e a alma vai para o céu se você é crente. Se você não é crente, você está condenado, né? Você está condenado. Ambos, tanto alma quanto corpo, aguardam a ressurreição. Então, quando Jesus voltar, nós receberemos novos corpos, né? Quando Cristo, segundo a minha visão escatológica, arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão, receberão novos corpos, e as pessoas vão receber corpo à medida que Cristo voltar. A alma vai de novo encontrar o corpo, então a alma vai descer do céu e o corpo será restaurado, o corpo do crente será restaurado, e nós receberemos novos corpos. Nós chamamos esse corpo de corpo glorificado, tá certo? Semelhantes ao que Cristo teve, ao que Cristo tem. Nós seremos como ele é. João vai falar isso, tá bom? Então, esses dois, tanto o corpo quanto a alma, estão aguardando o momento da ressurreição dos mortos, para encontrarem-se de novo um com o outro. Se você é cristão, você vai receber um corpo sem pecado, perfeito, a semelhança do corpo de Cristo quando ressuscitou, a semelhança de Adão, né? Antes da queda. Então você vai receber esse corpo perfeito, sem pecado, sem dor, sem doença, sem sofrimento. Nós vamos receber esse corpo de novo um dia, quando houver a ressurreição dos mortos, tá certo? Se você quiser ler um texto depois, 1 Coríntios 15,
50-53 vai falar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, sem pergunta, vamos continuar. Professor, Oi, pode falar. em relação ao céu, porque alguns dizem, né, o seio de Abraão é a mesma coisa, o céu e seio de Abraão não tem nada a ver, Eu entendo que sim, viu? é a mesma coisa. Eu entendo que sim. Eu posso estar errado, né? Eu posso estar errado, claro, mas eu entendo que é a mesma coisa. Eu também acredito que seja a mesma coisa. Tá bom. Obrigado. Nada. Uma dúvida aqui. Se quiserem também, gente, botar a dúvida aí no chat, escrever, né? Não quiser falar, você pode escrever, viu? Quem quiser falar é só, como o Jailson aí, abrir o microfone. Abre o microfone e pode expressar a sua dúvida, sua colocação. Sem problema nenhum. O materialismo secular afirma que a matéria é única e não há alma ou parte imaterial. Todas as atividades são mentais e produtos químicos do cérebro. Qual o problema disso? Isso a gente vê aqui na pós-modernidade, né? No nosso mundo hoje. Hoje nós vemos isso, né? O materialismo secular afirma isso, que o homem é uma matéria única. Não tem papo de espírito, de alma e corpo, né? O que acontece é que o nosso cérebro comanda o nosso corpo por meio de impulsos químicos, fisiológicos, né? E é só isso. Nós somos um amontoado de células mesmo, né? Enviando informações umas para as outras. Isso é um problema, né? Isso é um problema em vários níveis, né? Porque você transforma o ser humano numa coisa, né? Numa coisa. Não num ser humano com essência, com alma, né? E você tira do homem esse componente imaterial, você faz com que o homem não se preocupe com a sua vida aqui na Terra. Então as pessoas vivem como querem, se dão em casamento e casam e vivem como querem, né? Festejam a vida como elas querem, porque elas não têm ciência do amanhã. Elas acreditam que quando morrer, elas vão para o chão, ser enterrado e pronto, e vai acabar. Não tem amanhã, não tem futuro, não tem alma para ir para o céu, para o inferno. Isso não existe, isso é fruto da religião. É o que eles dizem, né? Então você pode viver uma vida despreocupada, uma vida promíscua às vezes, né? Uma vida despreocupada com o seu futuro após a morte. Não se preocupe com pós-morte, porque isso não existe. Isso não existe. Então, essa visão de mundo para nós é um problema. Porque se não existe pós-morte, não existe pecado. Se não existe um lado imaterial, a alma, o espírito do homem, não existe pecado, não existe condenação, não existe julgamento de Deus no futuro, não existe ressurreição do corpo, né? A vida é aqui e agora. Então, aproveite, né? Aproveite, porque quando você morrer, fechar os olhos, você vai virar poeira, vai virar composto químico, vai virar poeira cósmica e pronto. E a vida vai passar. E nós sabemos que não é assim, né? Mas grande parte da humanidade hoje crê dessa maneira, né? Vamos para o terceiro ponto e caminhando para o fim, tá bom? Caminhando para o final. A condição do homem, né? Então, o homem é formado por partes, nós já vimos também que o homem foi um ser criado, e agora nós vamos ver a sua condição, e aqui nós vamos entrar mais especificamente em amartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Qual é a condição que o homem se encontra, né? Nós vamos estudar sobre o pecado agora. Então, o que é pecado? O que foi a queda? Quais são os seus resultados? Quais são os resultados da queda? Pastor, o que é pecado? Defina pecado. O que foi a queda do homem? Me explique melhor. Eu quero saber mais sobre isso. Então vamos aprender agora. Então, pecado, irmãos. Basicamente, pecado significa errar o alvo. Vem dessa palavrinha grega aí, né? Amartia, né? Ou hamartia. Essa palavra tem esse significado. Esse significado é herdado de outra palavra hebraica que significa errar o alvo.
Então o pecado é o erro do alvo. Mas eu quero propor uma reflexão para vocês aqui. Pastor, o pecado é errar o alvo. Então dá para entender que o pecado é errar o que Deus quer para nós. Então Deus quer que nós vivamos de um jeito. Deus tem um plano para o ser humano. E o ser humano, por ser pecador, ele erra o alvo, que é Deus, que é Cristo. Então ele não aponta para o alvo correto. E quando ele atira a flecha, imagine um arqueiro, né? Ele erra o alvo, o meio do alvo, o centro do alvo. Conforme essa imagenzinha está mostrando aí para nós, né? Então ele erra o centro do alvo. Ele não acerta. Porque pecado é errar o alvo, que é viver para Deus, que é o próprio Deus e o próprio Cristo. Então o homem vive uma vida errada, na qual ele não acerta o alvo para o qual foi criado, que é servir e adorar a Deus, louvar a Deus e ser mordomo da criação de Deus, né? Sujeitar e dominar a criação, ele erra nisso. Ele erra nisso. Então o pecado, basicamente, significado básico é errar o alvo. Mas eu quero propor uma ideia para os irmãos. Irmãos, se você parar para pensar, pecado não é somente errar o alvo. Pecado é errar o alvo, mas vai além disso. Irmãos, nós nem sequer estamos tentando acertar o alvo. Isso é pecado. Nós não somente erramos, mas nós não conseguimos acertar. Nós nem tentamos puxar a flecha para acertar o alvo. Porque o pecado me inabilita para isso. O pecado tira as minhas condições para que eu procure acertar o alvo. Eu sou morto nos meus delitos e pecados. Então eu nem sequer estou tentando, pastor, com a minha vida, acertar o alvo. Então o pecado é isso. As pessoas aí fora, as pessoas ímpias, elas nem sequer tentam acertar o alvo que é Deus. Elas simplesmente não se importam. Elas estão cegas para esse alvo. Elas estão mortas nos seus pecados. E o morto, ele nem sequer pode empunhar, né? Levantar um arco para acertar algo. Porque ele está morto. Um morto é um morto. Ele não consegue alcançar nada, nem que ele queira. Nem que ele queira. Então, eu quero propor essa reflexão para vocês. O pecado é não somente errar o alvo, mas nós nem sequer tentamos acertá-lo. Nós nem sequer tentamos acertá-lo. Heidegger vai dizer o seguinte, que errar o alvo também envolve acertar outro lugar. Então, se eu erro o alvo com a minha vida, eu erro o alvo que é Deus, que é Jesus Cristo, a salvação em Cristo. Eu erro o alvo. Então, quer dizer que eu acertei outro lugar. Se eu puxei a flecha, né, em algum momento, e errei o alvo, eu errei e acertei outro lugar. Essa é a vida depravada. Essa é a vida caída que o homem comum, o homem ímpio, ele acerta. A vida que não depende de Deus. A vida que erra o alvo, né? Que erra o alvo. Quando nós erramos o alvo e pecamos, também atingimos outra coisa, um lugar errado. É o que Heidegger vai falar, que Heidegger vai propor também. Tá bom? Nós temos aqui algumas perguntas, né? O Flaviano perguntou aí. Pastor, podemos dizer que pecado é desobediência a Deus? Sim. Eu vou falar isso agora, Flaviano. Vou falar isso agora. Nós vamos abordar isso agora. Então, pecado, eu vou trazer algumas definições para vocês sobre o pecado. Pecado é errar o alvo. Outra definição, pecado é errar o caminho. Porque Efésios 2 vai dizer o quê? Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos, né? Andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é o próprio Satanás. O espírito que atua nos filhos da desobediência é o Satanás que atua na vida dos que desobedecem a Deus, dos ímpios, de quem não é servo de Deus, de quem não tem Cristo, são os filhos da desobediência. Satanás atua na vida deles, tá bom? Ele tem poder sobre a vida dessas pessoas.
Versículo 3 de Efésios 2 diz assim: entre os quais também nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Nós andávamos num caminho errado. Nós andávamos segundo a vontade, o curso deste mundo. Nós caminhávamos, nós vivíamos, antes de crer em Cristo, segundo a vontade de Satanás. Nós caminhávamos segundo a vontade da nossa carne, para satisfazer os desejos da nossa carne, os desejos do nosso coração. Era assim que nós vivíamos. Era assim que nós vivíamos. Então, nós estávamos andando, pastor, não é verdade? Num caminho errado. Num caminho errado. Nós estávamos caminhando rumo à condenação, rumo à perdição. Nós estávamos no caminho errado, a passos largos da condenação. E aí vem a grande salvação, né? Versículo 4 de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Mas Deus, irmãos, Deus sendo rico em misericórdia, a salvação vem de Deus. Jonas 2,9. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Deus dá então vida ao morto espiritual. Ao morto espiritual. Deus levanta o defunto espiritual e infunde nele a vida espiritual. E aí você pode ler o versículo 1 de novo. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos andando rumo às trevas, mas Deus nos tira desse caminho rumo às trevas, rumo à perdição, e nos coloca no caminho correto, no alvo correto. Nós estávamos presos em nossos pecados. Nós estávamos presos ao império das trevas. Mas Deus nos tira desse império, desse caminho, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Então, pecado também, irmãos, outra definição, pecado é rebeldia. Pecado é rebeldia. Pecado também tem a ideia de rebeldia direta e intencional contra Deus, deliberada, obstinada contra Deus. Então, o pecador, ele nunca é inocente, viu? Ele nunca é inocente. O pecado é uma rebeldia deliberada, ou seja, da própria vontade do coração do pecador contra Deus. E eu gosto muito de uma figura para explicar a rebeldia, que é a seguinte: o pecado é a rebeldia contra Deus, na qual o pecador ergue os seus punhos cerrados ao céu e amaldiçoa a Deus, e luta contra Deus, e fala: olha, eu não sou sua criatura, eu não sou o seu filho, eu não quero o Senhor. O pecado é isso, é levantar os punhos contra Deus e tentar guerrear com Deus e ser contrário a Deus. Nós fazemos isso quando pecamos. Nós erguemos os punhos cerrados contra Deus e praguejamos a Deus e amaldiçoamos a Deus com o nosso pecado, Nós nos colocamos numa postura de rebeldia contra Deus. Como alguém que vai lutar contra Ele. Então isso é pecado. Outra definição bíblica também. Você vê que a Bíblia é cheia de definições para pecados. Também tem várias palavras no grego e no hebraico para falar do pecado, tá bom? Várias palavras. Outra definição importante é que o pecado é a transgressão. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra transgressão aqui é anomia, quer dizer uma vida sem lei, uma vida de desobediência plena às leis de Deus,
ao que Deus ordena, ao que Deus manda. Então eu vivo uma vida como se eu não me importasse com Deus, como se Deus não existisse, uma vida sem uma lei superior. É assim que o homem ímpio vive, uma vida de transgressão, anomia, sem lei, sem controle de Deus, porque ele não considera Deus nos seus passos, no seu caminho, na sua direção. Não considera. Então ele vive uma vida desregrada, uma vida desconectada de Deus, separada de Deus. Porque ele vive uma vida debaixo da sua própria lei, do seu próprio coração, fazendo as suas próprias vontades e cumprindo os desejos da carne. Ele não se importa com Deus. Ele não se importa com Deus. Ele não liga, não considera nas suas atitudes, nas suas ações. Ele não considera a lei de Deus, as leis de Deus. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Então ele vive uma vida sem lei, transgredindo a lei de Deus, transgredindo a lei de Deus. Ele vive uma vida de ilegalidade, fora da lei, ilegalidade diante de Deus. É uma vida de bandido mesmo, né? De bandido com relação à lei de Deus, né? Ele desconsidera a lei de Deus, ele vive fora da lei de Deus, tá bom? Pastor, e quem pecou? Uma vez eu recebi uma pergunta muito interessante de uma colega, e na época eu não tinha estudo nenhum de teologia, não soube responder. Talvez seja útil, né, para quem está me ouvindo aí agora. Ela me perguntou assim, olha, por que Cristo teve que morrer por mim, para pagar os meus pecados? Eu não estava viva quando Cristo morreu. Eu não pequei antes, eu não tenho culpa. Então ele morreu pelos pecados, mas eu nem estava viva para pecar. Por que ele morreu pelos meus pecados? Então, eu sou pecadora? Por que eu sou pecadora se eu passei a viver, por exemplo, em 1990, né? Eu nasci em 1980, 1970, eu nasci no ano 2000. Então, Cristo morreu há 2000 anos atrás, né? Aproximadamente. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele morreu pelos meus pecados na cruz, eu não era nem vivo, né? Então, quem pecou? A resposta para essa pergunta é que todos nós pecamos, não importa se estava vivo ou não. Se você passou a viver depois, você nasceu depois, Deus permitiu que você nascesse, né? Você já nasce como um pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pastor, o que significa todos? Todos aqui é todos. Todos os seres humanos, todos pecaram e destituídos ou distantes, afastados estão, carecem da glória de Deus, estão afastados de Deus. Como o pecado passou a todos os homens, pastor? Então, como o pecado passa de geração em geração? É o pecado herdado. Nossos pais herdaram dos nossos avós dos bisavós, e assim sucessivamente, até chegar em Adão. Nós herdamos esse pecado de Adão, porque Adão era o nosso representante legal. Em Adão estava contida a semente ali de toda a humanidade estava em Adão. Então, quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele. Você pode até dizer assim, pastor, se eu tivesse no jardim do Éden, eu faria diferente, eu não comeria o fruto. E a resposta que eu tenho para você é mentira, mentira. Você também comeria o fruto, talvez faria até pior do que Adão fez. Porque quando Adão pecou, todos nós estávamos representados ali, embutidos ali em Adão. Adão era o nosso representante de raça, da raça humana. O primeiro, o pai da humanidade estava ali. Então o primeiro homem, o primeiro casal pecou e nós estávamos ali no momento do pecado. Então quando Adão peca, Romanos 5,12... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, você quer conversar com aquele seu amigo, né? Aquele seu amigo que você está evangelizando, ou um amigo mais agnóstico, ateu, alguma coisa assim, e ele não acredita no conceito de pecado e tal. Você pergunta para ele assim, olha, você morre? Sim, eu morro. Então, a morte é consequência do pecado. Se você morre, se você é um ser mortal,
Se você é uma criatura mortal, quer dizer que você foi atingido pelo pecado. E você é pecador, quer você queira ou não, porque a morte é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. Então, porque como por um só homem entrou o pecado no mundo, a morte passou a todos os homens, porque o pecado é consequência, a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. É a morte. Então, a morte é o que nivela todos os homens, né? É o trono da igualdade, é o pilar, né? O pilar da igualdade, é o degrau da igualdade, o degrau da igualdade é a morte. Todos nós morremos, então quer dizer que todos nós pecamos. Se tem morte é porque tem pecado, porque tem pecado. Então é uma consequência para a humanidade. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O pecado é o salário, ou a morte, ao contrário, né? A morte é o salário do pecado, tá bom? Do pecado. Então, respondendo aquela pergunta da minha amiga lá no início, né? Eu não estava nem viva, por que Jesus morreu pelo meu pecado? Porque ele morreu pelo pecado de muitos. Ele morreu pelo pecado de muitos. Ele morreu pelo pecado das pessoas no passado, no presente e no futuro. Você não precisaria estar viva. O fato de você estar viva hoje, você nascer, fruto de um relacionamento humano, você foi gerado no ventre da sua mãe, você já nasceu, foi concebido ali com pecado, né? Davi falou, em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então, o bebezinho já nasce com pecado herdado de Adão, já nasce. E então ele já precisa de Cristo. Ele já precisa de Cristo. Já precisa de Cristo. Tá bom? Porque ele herdou esse pecado. Ele herdou esse pecado. Nós temos o pecado herdado, né? O que o pecado atingiu? O pecado atingiu a humanidade por completo. O homem, a mulher, tem consequências para o pecado. Depois eu vou botar no grupo um texto para vocês sobre a queda. Vocês podem ler lá. Na descrição do vídeo no YouTube, quando eu postar também, vai estar lá também o material sobre a queda. De algumas páginas eu aconselho você que leia, do Gênesis capítulo 3, o material que eu escrevi a respeito da queda. Então o pecado atinge a humanidade, atinge o homem e a mulher e traz consequências para os dois. São consequências diferentes, você pode ler lá depois no material. O pecado também atinge o relacionamento humano, uns com os outros, interpessoais nossos, né? E o nosso relacionamento com Deus. O pecado destruiu a harmonia entre homem e mulher, destruiu a harmonia entre homem e natureza, porque a natureza também, né? O planeta aí, o ponto 3, né? Eu repeti, né? Mas toda a criação é atingida pelo pecado também. A terra passa a produzir espinhos, né? Fica difícil de plantar, né? Antes Adão tinha tudo na mão, agora ele vai ter que ir lá botar, suar para plantar, ele vai se cansar, né? Ele vai se cansar, a terra vai dar trabalho, a terra vai ter, a fauna e a flora, né? A natureza vai sofrer as consequências do pecado, né? A natureza geme aguardando a volta de Cristo, né? Para ser redimida desse mal, desse pecado, para ser limpa de uma vez por todas. Então notem que o pecado afeta o planeta e também o relacionamento de homem com mulher, homem com natureza e principalmente o relacionamento entre homem e Deus. Entre homem e Deus. Eu costumo falar nos aconselhamentos de casamento que o maior problema do casamento é o pecado, é o pecador. E o casamento é você conviver com um pecador 24 horas, não é verdade? É conviver com um pecador dentro de casa. Então seu marido, a sua esposa são pecadores e você também. São dois pecadores vivendo juntos. E quando tem filhos, são dois pecadores criando um monte de pecadorzinho, né? Então isso torna a convivência, o relacionamento, a harmonia entre homem e mulher, homem e filhos, né? Mais difícil, mais difícil. O pecado agitou isso tudo, desconfigurou isso tudo, né? Tirou a configuração de fábrica. Tirou a configuração de fábrica. O pecado atinge o homem dessas maneiras. O pecado atinge o homem em toda a sua completude também, em toda a sua inteireza, vamos falar assim, já vou falar disso. Estamos caminhando para o final, meus irmãos, estamos caminhando para o fim. Alguns argumentos contra a ideia de pecado são usados pela sociedade moderna hoje, ou pós-moderna, né?
O primeiro deles é que todos são inerentemente, né? Ou são internamente bons. As pessoas dizem isso, né? Os seus parentes vão dizer isso, os seus professores, os seus amigos de colégio, de curso, de faculdade, de trabalho, vão dizer que todos são bons. Não, todos nascem bons. O meio que corrompe o homem, né? O John Locke falava que o homem é uma tábula rasa, ou seja, o homem é uma folha em branco. O que suja a folha em branco, que é pura, né? O homem nasce puro, sem pecado, sem erro, né? Mas o que contamina o homem é o meio que ele nasce. São as outras pessoas, é a maldade do mundo, né? Que contamina. E a gente sabe que o conceito bíblico não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O conceito bíblico afirma que o homem já nasce pecador. Ele não nasce puro. Ele não nasce puro, ele já nasce pecador. Então você não é puro, santo quando nasceu. Você não é um coitadinho, né, que foi ensinado a fazer o mal pelas outras pessoas. Não, você já sabe fazer o mal desde pequenininho, né? Quem tem filho pequeno aí vai saber. Quem é vovô e vovó sabe que a criancinha ali de 2 anos, 3 aninhos, ela já faz mal. Já faz o mal. E ela faz porque quer. Ela já consegue, né, fazer o mal. Outro argumento, outra ideia que é contrária à noção de pecado bíblica, por exemplo. O mundo afirma hoje que tudo é relativo. O certo é relativo. Então, o que é certo para você pode não ser para mim. E tudo bem com isso. Cada um vive no seu quadrado, né? Então, você tem as coisas que você acredita que é certo para você, que são certas. E eu tenho as coisas que eu acredito que são certas para mim. E todo mundo vive bem com isso. Tá bom? O pós-modernismo trouxe o relativismo moral. É esse o nome da coisa, né? Relativismo moral. O certo e o errado, o bem e o mal são subjetivos, ou seja, cada um tem o seu. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é bom para mim pode ser mal para você. O que é mal para você pode ser bom para mim. É relativismo, tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Então, o pós-modernismo, a época que nós vivemos hoje, que a igreja está inserida hoje, né, o século XXI, traz essas ideias. E elas são contrárias à ideia de pecado. Existe um certo absoluto, existe uma verdade absoluta e ela vem de Deus. Então, tudo que contraria Deus, a lei de Deus, tudo que, como a gente ensina para criança, né? Pecado é tudo que eu penso, que eu olho, que eu vejo, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Então tudo que eu vejo, que eu penso, que eu falo, que eu faço que não agrada a Deus é pecado, porque nós cremos que a verdade absoluta vem de Deus. Vem de Deus. Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, ele cria o homem teorreferente. O que quer dizer isso? Que a referência de certo e errado de Adão e de Eva vinha de quem? Quando Deus cria Adão e Eva, a referência do que era certo e errada para Adão vinha de Deus, da palavra de Deus. Deus ensinava para Adão o que era certo e o que era errado. Deus diz para Adão: Adão, você pode comer qualquer árvore e fruta aqui do jardim. Qualquer coisa do jardim você pode consumir. Aí Deus avisou: só não vá comer, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse para Adão o que era correto e o que era errado. A referência de Adão do correto e errado era Deus. Era Deus. Só que o pecado fez o quê? O pecado bagunçou isso. O pecado fez com que a referência do certo e errado fosse o meu coração. Então as pessoas vivem assim hoje. O que é certo para mim é o que o meu coração diz que é certo. O que é errado para mim é o que o meu coração diz que é errado. É eu que vou julgar, é eu que vou dizer. Quando na verdade a Bíblia apresenta para nós que Deus, a sua palavra deve ser a referência do que é correto e do que é errado, tá bom? Do que é correto e do que é errado. O crente tem que viver uma vida assim, né? Tendo em Deus como referência do que é certo e errado. Do que é certo e errado, tá bom? Outro argumento que eles usam, né? O pecado também, contra o pecado, o argumento que o mundo hoje usa contra o pecado, um outro argumento, terceiro aí, eles falam que o pecado é negativismo, não sei se é o termo correto. Eles falam que o pecado é negatividade.
Não fale de pecado comigo, você está sendo negativo, você está muito para baixo com esse papo. Sua conversa está muito negativa, né? Tá feia, eu não quero ouvir isso. Isso fere a minha autoestima. Então não fale de pecado comigo, porque fere minha autoestima, né? Fere o meu emocional. É uma coisa muito negativa para se falar com os outros. Então quando você fala de pecado com as pessoas na rua, elas entendem como uma afronta. Elas entendem como uma afronta direta a elas. Quando você fala sobre pecado e sobre o que desagrada a Deus e que elas estão vivendo em pecado, elas levam para o lado pessoal como ofensa. Elas entendem que você está ofendendo elas, a sua forma de pensar, de viver, a pessoa delas. Você está causando uma ofensa ali terrível. Vão dizer que é falta de empatia, é isso mesmo, Jailson, é isso mesmo. Elas vão dizer que é falta de empatia, falta de amor, né? Falar de pecado é falta de amor, você está muito negativo, né? Você não está paz e amor, né? Você não está uma boa vibe. Não, você com esse papo negativo, sai para lá. Pecado, essa parada, né? Esse assunto de pecado não existe. Não existe. Nós não devemos falar nada que pro outro seja negativo, ainda que isso seja uma verdade absoluta. Então eles não acreditam no conceito de verdade absoluta. A verdade é relativa. Pode ser verdade para você, pode não ser para mim. E pecado é uma coisa muito negativa para dizer que a pessoa faz. A pessoa não peca, ela comete um deslize. Ela não peca, as pessoas não pecam, elas cometem errinhos. Elas dão bobeira. Elas cometem um deslize. Elas vacilam. Pastor, eu vacilei. Puxa, cometi um erro. Puxa, não é pecado não. Foi um deslize, né? Um momento de fraqueza, eu deslizei. As pessoas não gostam dessa palavra pecado, porque ela é muito negativa no mundo moderno, né? Pós-moderno. No mundo de hoje ela é muito negativa. Bom, caminhando para o fim. Esse é o nosso último slide, meus irmãos. E eu quero ver com vocês aqui o que é depravação total. Então, depravação total. O que é, pastor, depravação total? O que é depravação total, né? Depravação total não é a capacidade que o homem tem de cometer os mais terríveis delitos. Não. Não quer dizer que todos nós vamos ser cruéis, cruéis a ponto de externar, né? Colocar para fora toda a nossa maldade e crueldade. Não quer dizer isso. Depravação total quer dizer que todas as áreas do homem, a teologia vai dizer, né? Todas as faculdades do homem, todas as áreas do homem foram afetadas pelo pecado. Então, todas as áreas do meu ser foram afetadas, corrompidas pelo pecado. Isso é depravação total. Eu sou totalmente depravado. Ou seja, o pecado afetou todos os aspectos da vida humana, da minha vida. O pecado afetou de forma que nenhuma área da nossa vida é ausente de pecado, ausente de mal. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções, a nossa personalidade, a nossa moral, todas essas áreas, meus irmãos, os nossos sentimentos, né? Todas essas áreas foram afetadas pelo pecado. Então, por isso que a Bíblia diz, né, que é errado você confiar no seu coração. O coração é enganoso. Por quê? Os meus pecados afetaram, o pecado afetou os meus sentimentos, afetou a minha razão, o meu intelecto. O pecado afetou a minha vida como um todo, as minhas emoções. Por isso eu não devo confiar no meu coração, que é pecador. Porque a possibilidade de eu fazer besteira confiando no coração é muito grande. Porque eu sou todas as áreas da minha vida contêm pecado, são manchadas pelo pecado, eu sou totalmente depravado. É isso que quer dizer depravação total, tá bom? Esse é o significado. De modo que nenhuma área nossa, nenhuma parte do nosso ser, nossa inteligência, nem nossa mentalidade, nossa personalidade, nada. Nenhuma área do nosso ser deixou de ser afetada pelo pecado. Nenhuma área do nosso ser é perfeita. Nenhuma. Tem gente que dá desculpa, né? Na igreja muitas vezes assim. Não, pastor,
eu sou bruto assim, eu sou ríspido com as pessoas, eu sou brutalhado, né? Eu não trato bem as pessoas porque é o meu jeito. Eu sou assim, é o meu jeito. Eu sou durão, eu sou uma pessoa mais braba, né? Eu sou assim. Pois é, mas a sua personalidade foi afetada pelo pecado. Você tem que tratar isso. Porque você está pecando ao agir assim com o seu próximo, com o seu irmão, desrespeitando o seu irmão. Você tem que tratar isso. Porque você é totalmente depravado. A sua personalidade não está fora disso. As pessoas dão uma desculpa assim, né? Quando cometem erros na igreja, né? Não, pastor, a minha personalidade é assim. Eu que sou preguiçoso, é a minha personalidade. Eu que sou brabo, a minha personalidade é essa, agressiva. Ah, eu que não faço nada, pastor, que eu sou devagar, mole, porque é minha personalidade, né? Isso aí a gente não pode mudar. Pode sim, pode sim. A sua personalidade, a sua vida como um todo, as suas emoções, sentimentos, ações foram corrompidas pelo pecado, você é totalmente depravado. Totalmente depravado. E você tem que trabalhar nisso. Tem que trabalhar nisso na sua vida. Depender de Deus e correr para Deus, se sujeitar a Ele e pedir para que Ele mude o seu coração. Pedir mudança. Deus, muda a minha vida. Deus, muda o meu jeito. Muda os meus pensamentos. Muda o meu coração, Deus. Muda a minha personalidade. Por favor, Deus, trabalhe as minhas emoções, porque as minhas emoções são irregulares. Eu sou uma pessoa, ora muito emotiva, ora triste, ora muito alegre. Deus é descontrolado, por favor, me ajude, porque eu sei que o pecado afetou essa área da minha vida. Você tem que confessar seus pecados a Deus e tratar isso, tá bom? Irmãos, esse foi o nosso último slide. Eu vou deixar um artigo, como eu falei, sobre a queda do homem aí na descrição do vídeo, no YouTube. E eu vou postar lá também. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou botar aqui na descrição o artigo. Você pode baixar e ler de graça, gratuito, tá bom? E se você faz parte do nosso grupo Bíblia em Curso do WhatsApp, eu vou botar lá o link para você fazer o download e estudar depois, tá bom? Nossa aula termina aqui. Quem quiser ir embora pode ir.